tudo bem? Como passaram o final de semana? Foi tudo certo? Conseguiram resolver tudo que foi proposto para vocês? Espero que estejam caminhando tudo certo por aí. Bom, agora a gente vai entrar no conteúdo do segundo bimestre. A gente vai começar a trabalhar medidas de tendência central, que é uma parte da estatística, tá? Então, hoje a gente vai começar a introduzir essas medidas de tendência central e hoje a gente vai falar sobre as médias. A gente tem dois tipos de média, média simples e média ponderada. A gente vai trabalhar esses dois tipos hoje, tá? A média simples é a média mais comum pra gente, que é a média de final de nota do ano, média de tamanho, média de quantidade de venda. É muito utilizado isso em campeonato de futebol, na escola, que a gente já tá comum pra gente, a média nas escolas, e em pesquisas estatísticas, que eles usam muito, tá? A média simples surge do resultado da divisão do somatório dos números dividido pela quantidade de números somados. Como assim, professora? Nós vamos ver alguns exemplos, mas assim, resumindo, eu tenho 5 números se somando. Eu vou somar eles e dividir por 5, porque eu tenho 5 números somando. Eu tenho 7 números se somando. Eu vou somar os 7 números, um a um. Somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, mais o sexto, mais o sétimo. E o resultado eu vou dividir por 7, certo? Vamos ao primeiro exemplo. Vamos determinar a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2. Para calcular essa média, a gente tem que somar todos os números, que no caso é 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2, e dividir pela quantidade de números que eu estou somando. Então, 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2 dá 55. No caso, eu somei 5 números, então 55 dividido por 5, 11. A minha média aritmética simples, nesse caso deste número, é 11. Vamos para o segundo exemplo. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Primeiro bimestre, 60. Primeiro bimestre, 6. Segundo bimestre, 9. Terceiro bimestre, 7. Quarto bimestre, 5. Então, o que eu devo fazer? Vou somar todas as notas e dividir pela quantidade de bimestre que eu tenho, certo? Então, 6 mais 9 mais 7 mais 5 dá 27, dividido por 4, 6,75. Portanto, a média de Carlos será de 6,75 em matemática, certo? Tranquilinho de fazer essa conta, né? Agora, vamos para um exemplo maior. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais divididas da seguinte forma. O grupo A, R$ 1.500, grupo B, R$ 1.200, grupo C, R$ 1.000, grupo D, R$ 800 e grupo E, 500. Determine a média de salários da empresa. Percebam que eu não tenho nada indicando quantas pessoas do grupo A recebem 1.500. Então, eu quero só a média de salário, eu não quero a média total da empresa inteira, tá? Então, eu vou somar 1.500 mais 1.200 mais 1.000 mais 800 mais 500 e dividir pela quantidade de grupos que eu tenho. Se eu tenho grupo A, B, C, D e E, eu tenho 5 grupos. Nesse caso, vai dar 5.000 dividido por 5, a média salarial é de R$ 1.000 nessa empresa. Bom, depois a gente vê alguns exemplos da média simples, que vocês viram que não tem muito segredo para ser calculado, né? A gente vai começar a introduzir a média aritmética ponderada. O que difere a média aritmética simples da ponderada? A simples são valores soltos, que não possuem importância nenhuma entre elas, tá?
e que a gente vai somar e vai dividir pela quantidade de números que eu somei. A diferença da ponderada é que a ponderada existe uma importância em cima daquele valor que eu vou somar. Como assim? Já ouviram falar em peso? Meu trabalho de colégio vai ter peso 2, então eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. Minha nota de final de ano do último bimestre tem peso 3. Eu vou ter que pegar essa nota do último bimestre e multiplicar por 3. Então, a importância que a gente fala é esse peso que ela tem. Pode ser tanto em notas, quanto em salários, quanto em altura, da mesma forma que é calculada a média aritmética simples. A diferença é que agora a gente vai introduzir um certo tipo de importância em cada valor, certo? E não mais a gente divide pela quantidade de números que a gente está somando. Agora, a gente divide pela soma dos pesos. Eu tenho uma importância com peso 1, outra importância com peso 2, outra importância com peso 3, então eu vou somar 1 mais 2 mais 3. Esse vai ser o meu número que eu vou dividir. A gente vai esclarecer um pouco mais conforme vai entrando os exemplos, tá? Que vai ficando mais claro para vocês. Vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo, então, para ver se fica um pouco mais claro para vocês, para entender a média aritmética ponderada. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas estejam relacionadas com os bimestres em questão, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática foram iguais a primeiro bimestre 7, segundo bimestre 6, terceiro bimestre 8, quarto bimestre 7,5. Então, ali no enunciado, ele já está dizendo que eu tenho uma importância, eu tenho um peso em cima das notas. E qual que é esse peso em cima das notas? É conforme o bimestre. Então, bimestre 1, meu peso vai ser 1. Bimestre 2, peso 2. Bimestre 3, peso 3. E bimestre 4, peso 4. Para calcular isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nota do primeiro bimestre e multiplicar por 1. A nota do segundo, multiplicar por 2. A nota do terceiro, multiplicar por 3. E a nota do quarto, multiplicar por 4. E na parte da divisão, do denominador, a gente vai somar os pesos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, correto? Então, vamos lá. 7 vezes 1, 7. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 3, 24. E 7,5 vezes 4, 30. Dividido por 10, que é a soma de 4 mais 3 mais 2 mais 1. Somando o numerador dá 73 dividido por 10, que daí daria uma média ponderada de 7,3. Portanto, a gente pode concluir que a média final do Gabriel é 7,3 em matemática, certo? Vamos a um outro exemplo. Essa é a resolução do exercício 7, lá da página 8 da apostila de vocês. Da apostila normal, tá? Sem ser o caderno de atividades, da apostila mesmo. Então, vamos lá. Uma pequena empresa de móveis faz o seguinte levantamento de cargos e salários. 4 montadores recebem um salário de R$ 2.400 cada, 2 operadores de corte recebem um salário de R$ 1.800 cada, 2 vendedores recebem o salário de R$ 3.100 cada e um designer recebe o salário de R$ 3.000. Qual é o salário médio desses funcionários? Eu consigo calcular a média aritmética simples nesse caso? Não, porque eu tenho importâncias em cima dos valores, certo? Em cima dos salários. Qual que é a importância? A quantidade de funcionário. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar os meus R$ 2.400 e multiplicar por 4, os meus 1.800 e multiplicar por 2, os 3.100 e multiplicar por 2 e o 3.000 multiplicar por 1. E no denominador, somar os pesos. 4 mais 2 mais 2 mais 1.
Se eu fizer toda a multiplicação na parte do numerador, vai dar 9.600 mais 3.600 mais 6.200 mais 3.000, dividido por 9. Nesse caso, vai dar 22.400 dividido por 9, que dá aproximadamente R$ 2.489 de salário. Então, a média salarial dos funcionários, agora não é a média de salário da empresa. Veja bem a diferença de um exemplo do média simples e do ponderada. Agora é média dos funcionários, seria de R$ 2.489. Tranquilo, pessoal? Não é muito complicado o conteúdo, é bem tranquilo de ser resolvido. Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar os exemplos, tá? E que nas próximas aulas a gente vai conversando. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, podem entrar em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula!